Opa, e aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 na hora para análise, palpites e prognóstico dos jogos de hoje, do dia 6/2 de 2023. Nossas primeiras impressões e algumas dicas para vocês estarem fazendo seus investimentos nos jogos da NBA desse dia 6/2. Para quem não conhece a gente, Sexta de 3 tem vídeo aqui todos os dias com as nossas análises, palpites, sempre focados, né, em números e estatísticas, porque a médio e longo prazo, se a gente acreditar nisso, se a gente fazer uma boa gestão de banca, a gente sempre será lucrativo. Mas também confiar nos números é muito melhor do que não confiar ou ir contra eles, né? E certamente se você está aqui porque quer fazer uma fezinha ou apenas brincar de forma saudável com apostas em NBA, esse é o lugar certo, porque a gente certamente vai passar para vocês as indicações com maior taxa de assertividade, ou pelo menos, né, focados nos números e estatísticas que o mercado nos apresenta. Beleza? Bom, antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, se inscreve no canal e deixa seu like se ainda não é inscrito, mas se você já é inscrito, deixa o like também, vai ajudar muito a gente. Quero agradecer ontem porque a gente conseguiu bater a nossa meta de likes, mas vamos ver se a gente consegue bater por um segundo dia consecutivo. 150 likes é a nossa meta de hoje, clica no botão de joinha aí de graça e aqui do lado o nosso grupo VIP, o menor preço do mercado, sempre com tips exclusivas lá, muito conteúdo extra e mais do que isso, também tips exclusivas. Fechado? Começando aqui com o Detroit Pistons e Boston Celtics, a gente tem um Boston Celtics desfalcado do Marcus Smart mais uma vez, mas do outro lado a gente tem um Detroit Pistons sem o Cade Cunningham mais uma vez seu melhor jogador, sem o Marvin Bagley III também, né, jogador ali que tem tudo que para brigar pela titularidade, Isaiah Stewart mais um titular que pode não jogar hoje, pelo menos está como dúvida. Geralmente pra gente investir aqui nos jogos do Detroit Pistons, a gente justifica o quão eles são ruins para poder balizar o quão bom também é o nosso adversário. Se a gente for olhar em relação à eficiência ofensiva do Detroit Pistons, eles são o quarto pior da NBA e a eficiência defensiva deles é a segunda pior, ou seja, eles estão nos dois extremos da NBA que ninguém quer tá. Já o Boston Celtics, não. Eles são o quarto melhor ataque da liga e defensivamente eles são um dos melhores times da NBA, pelo menos ali, né, são top 5 sendo o quarto melhor, ou seja, eles têm vantagens e muitas vantagens para poder serem vencedores hoje. É verdade que eles jogam fora de casa, né, e o mando de quadra vem fazendo muita diferença, mas outro número que também justifica essa nossa entrada é o fato de que 4 dos últimos 5 confrontos diretos, o Boston Celtics venceu, os últimos 2 fora de casa também, mais do que isso, os últimos 4 consecutivos. Mas, apesar de tudo isso, né, a gente acredita que as linhas não estão muito altas, não estão pagando tão bem e muitas vezes não vale o risco, né, uma linha tão baixa como essa. Então a gente vai priorizar trabalhar, né, uma dupla aqui, não só com a vitória do Boston Celtics, mas também com o handicap aqui deles, que eles vençam por uma diferença mínima, e a gente vai tentar buscar o mod de 1,50, então vamos fazer aqui menos 3.5 do Boston Celtics e aliar com a linha de pontos deles. A gente tá falando da segunda pior defesa contra um dos melhores ataques de toda a liga, então a gente vai unir aqui essa vitória deles com acima de 113.5 pontos. Eu sei que é um número que parece bem alto, mas a grande sacada aqui é que a gente precisa entender quais são os mercados que valem o risco em determinado jogo. É claro que durante a partida a gente tem muito mais coisas interessantes, na verdade durante a rodada, né, para investir do que essa tipo que eu tô indicando para vocês, mas eu acredito que isso também seja a melhor opção, porque nos últimos 10 jogos o Detroit sofreu 120.5 pontos de média, mais do que isso eles sofreram mais de 113.5 pontos em 8 dos últimos 10 jogos, o que também é bem relevante para nossa tip. Ficaram abaixo somente contra o Charlotte Hornets, que é um dos piores ataques de toda a NBA, se a gente for olhar aqui, né, o Charlotte Hornets é a pior eficiência ofensiva de toda a liga, e também contra o Dallas Mavericks. Se a gente for olhar em pontos por partida, eles não são dos times mais tops da NBA, são dos 10 times com a menor média da NBA, um dos times mais lentos também, ou seja, independente da boa eficiência deles, eles que são o segundo time mais lento da NBA, eles têm poucos arremessos por minuto, porque eles gastam muito relógio, diferente do Boston, que é uma das melhores eficiências, não é um dos 10 times mais lentos da liga, e mais do que isso, se a gente for olhar os últimos 4 jogos do Boston Celtics, eles têm 118.8 pontos de média, superando essas linhas com facilidade em 3 dos últimos 4 jogos. Fechado. O jogo entre Washington Wizards e Cleveland Cavaliers vai ser de análise exclusiva do nosso grupo VIP, a gente sempre deixa pelo menos um jogo lá para analisar para vocês, e como a gente tem a equipe mandante, né, no caso aqui, com o Bradley Beal, seu principal jogador, como dúvida, não adianta nada a gente passar algo aqui para vocês, porque certamente a sua presença, sua ausência, vai impactar completamente na nossa opinião, então chame lá no WhatsApp menor preço do mercado para poder ter acesso à análise dessa partida com base nas escalações. Agora vamos falar de Brooklyn Nets e Los Angeles Clippers. Brooklyn, que vem sem o Kevin Durant e sem o Kyrie Irving, foi trocado para o Dallas Mavericks, mudança essa que já foi confirmada. Eles estão aí na expectativa de receberem o Dorian Finney-Smith e o Spencer Dinwiddie, mas até que esses jogadores cheguem, fica muito difícil a gente botar uma fé nesse Brooklyn Nets que já tinha dificuldade de vencer sem o Kevin Durant, imagina sem o seu segundo principal jogador, Kyrie Irving. Falta qualidade nesse time, falta organização e falta alguém para decidir a partida. Hoje eles enfrentam uma das melhores defesas da NBA, um dos times mais experientes
experientes que a gente tem na liga, então o Los Angeles Clippers sim é favorito. E por mais que essa odd de 1,30 pareça muito baixa, ela vale muito a pena, porque eu acho que devia estar pagando até menos para os Clippers, por mais que eles estivessem jogando fora de casa. Não tem como eu trazer muitos números e estatísticas a respeito do Brooklyn Nets, porque a gente não tem um recorte praticamente de como essa equipe atua sem os seus dois principais astros e sem o Seth Curry, que também não joga hoje. Mas a gente pode destacar o quão bom em algumas categorias o Los Angeles Clippers é, principalmente no setor defensivo, e eu gosto de apostar a favor de boas defesas. Os Clippers é top 10 de melhores eficiências defensivas de toda a NBA. Quando a gente faz um recorte mais curto dos jogos mais recentes, a gente tem um aproveitamento ainda melhor. Vamos deixar aqui os últimos 15 jogos, porque a gente vai poder observar que o Los Angeles Clippers é o quinto time com mais vitórias na NBA nesse recorte. Em relação à eficiência ofensiva, é o quarto melhor. Em relação à eficiência defensiva, eles caíram um pouquinho, mas ainda assim estão na parte de cima da tabela, o que significa que eles são bem superiores aos seus adversários, que já sofriam muito para pontuar sem o KD, agora sem o Kyrie vão sofrer ainda mais. Então eu acredito que o Los Angeles Clippers deva vencer essa partida. Talvez a gente consiga pegar essa linha pagando um pouquinho melhor no ao vivo, mas ainda assim, para quem gosta de fazer múltiplas, triplas ou duplas, eu acho que o 1,30 tá de bom tamanho. E caso vocês queiram colocar um handicap aqui negativo para que eles vençam por uma diferença mínima, dá pra gente colocar aqui um handicap de menos 4,5 no máximo, pagando em torno de 1,50. Acho que a boa defesa deles vai fazer com que eles se afastem do Brooklyn Nets, e mais do que isso, o Nets não vai ter qualidade ofensiva para pontuar no mesmo volume que o Los Angeles Clippers. Então, de alguma forma, eles vão se afastar desse placar. É verdade que a equipe do Brooklyn Nets fez uma partida sem o Kyrie e sem o Kevin Durant recentemente. Na verdade, no dia em que o Kyrie já tinha pedido, né, para ser trocado. E muitas pessoas acreditavam, inclusive eu, que o Washington Wizards venceria aquela partida, e o Brooklyn Nets conseguiu sair vitorioso mesmo tão desfalcado, mas para isso precisaram de uma partida de 44 pontos do Cam Thomas, com 70% de eficiência nos seus arremessos, partida essa que dificilmente esse jogador tão jovem, inexperiente, com pouca qualidade técnica em relação a quem ele substituiu, vá fazer numa segunda noite consecutiva. Então, Los Angeles Clippers deve vencer, assim como o Boston Celtics, que a gente indicou na partida que abre essa rodada. Bora aqui para Chicago Bulls e San Antonio Spurs. Mais uma vez a gente está falando daquilo que vale a pena a gente investir, não necessariamente aquilo que é extremamente seguro, porque sinceramente acho que o dia hoje está bem complicado, mas dá para encontrar coisas interessantes nessa partida também. Caso você queira investir em múltiplas, triplas ou duplas, incluir a vitória do Chicago Bulls pode ser interessante, principalmente porque eles estão jogando dentro de casa e, mais do que isso, eles vêm de um mês extremamente interessante. Se a gente for fazer um recorte aqui dos últimos 15 jogos do Chicago Bulls, eles defesa da NBA sendo a terceira melhor defesa de toda a liga, o que significa que eles conseguem manter seus adversários de baixa eficiência ofensiva em linhas baixas. Então eu acredito que não só eles vençam, né? Dá pra gente destacar que o San Antonio Spurs é o terceiro pior ataque da NBA e também a pior defesa de toda a liga, mas não só acredito que eles vençam, mas também eu acredito que eles possam manter seus adversários em linhas baixas. Então, caso você não queira investir, esticar o handicap aqui a favor do Chicago Bulls, a gente tem a opção aqui da gente trabalhar com a linha de pontuação total do San Antonio Spurs e trabalhar com abaixo de 118,5 pontos para essa equipe ou abaixo de 117,5 pontos. Acho que ele está pagando uma odd interessante, jogável até abaixo de 114,5. Bom, com base na seguinte argumentação, a gente já falou que o Chicago Bulls é a terceira melhor defesa dos últimos 15 jogos. Se a gente for olhar aqui os últimos 20 adversários do Chicago Bulls, eles permitiram, né, em média, que seus adversários fizessem 113,7 pontos por jogo. Mas outra coisa interessante que a gente decidiu pegar nesse recorte e analisar são adversários que estão no top 10 de piores ataques, como essa equipe se saiu. Eles enfrentaram o Pistons com 108 pontos, o Magic com 109, o Indiana com 116, Hornets duas vezes com 108 e 98 pontos e os Clippers com 108, dando uma média de 108,3 pontos por jogo contra adversários que estão entre os 10 piores ataques, ou seja, abaixo daquilo que a gente gostaria para hoje, sendo que em 6 jogos em 5, seus adversários ficaram em abaixo de 114,5 pontos, a linha que a gente estabeleceu máximo para a gente poder estar fazendo essa entrada em abaixo de. Repito, é o terceiro melhor defesa da NBA dos últimos 15 jogos, enfrentando simplesmente o terceiro pior ataque da NBA num geral. Um time que sim, eles costumam acelerar bastante o jogo, são dos 10 times mais rápidos da liga, às vezes pontuam bem por conta do seu excesso de arremessos, não necessariamente por conta da sua qualidade, mas acima de tudo eles vão enfrentar um Chicago Bulls que defende mal o perímetro. O principal setor, né, em que o Chicago Bulls acaba sofrendo é no perímetro ali, onde eles são o quinto time que mais sofre em bolas de 3 por partida em toda a NBA. Quando a gente fala em eficiência na hora de defender esse tipo de arremesso jogando dentro de casa, eles nem são tão ruins, eles estão ali praticamente no meio da tabela em relação a bolas de 3 concedidas no seu patrimônio para os seus adversários.
Porém, por mais que esse seja o pior setor onde eles atuam defensivamente, esse também é o pior setor onde o San Antonio Spurs atua ofensivamente. O San Antonio é simplesmente o sexto pior eficiência em bola de 3 em toda a NBA. Em relação a bolas convertidas por partida, eles são o segundo pior, na verdade pior, empatado com Los Angeles Clippers com 10.5 bolas triplas por jogo, ou seja, onde o Chicago Bulls pior defende é onde o San Antonio Spurs pior ataca, então consequentemente eles não vão ter facilidade para produzir ofensivamente contra os Bulls que joga dentro de casa e mais do que isso, um Chicago Bulls que vem defendendo bem esses adversários com eficiência ofensiva baixa. O San Antonio Spurs tem de média em pontos por partida nessa temporada apenas 112 pontos por partida, né, arredondando aqui para baixo, mas mesmo que a gente arredonde para 113 por jogo, ainda é abaixo daquilo que a gente busca, e lembrando, eles vão enfrentar a terceira melhor defesa dos últimos 15 jogos, então esse abaixo de para mim tem muito valor. Agora vamos aqui para Houston Rockets e Sacramento Kings, vocês que estão pedindo há um bom tempo, né, para a gente trazer análises, números, estatísticas e uma tip de jogador para vocês. A gente vai trazer aqui a linha de assistências do Domantas Sabonis. Quando a gente fez a nossa análise aqui hoje, esse mercado ainda não tinha aberto, mas ainda assim a gente acredita que tem muito potencial, estamos ansiosos, né, para que essa linha seja enfim revelada e claro, ela só vai valer a pena se o De'Aaron Fox, melhor jogador do Sacramento Kings, estiver em quadra. Ele quer dúvida para hoje, perdeu os últimos jogos, caso jogue, vai ser possível que o Domantas Sabonis tenha apenas obrigações ofensivas em relação a passes ali. Por que a gente acredita que o Sabonis é o jogador certo para a gente investir nas linhas de assistências? Bom, as linhas dele geralmente abrem 6.5, 7.5, que eu acredito que vai abrir em 7.5 por conta do momento não tão bom dele. A gente investiu em um acima D nessas duas partidas contra o Houston Rockets com base na seguinte argumentação. A equipe dos Rockets são simplesmente um dos times que mais sofrem bolas de 3 por jogo. Em relação à eficiência, são top 10 times que mais permitem bolas de 3 convertidas contra o seu patrimônio e também são, em relação a números brutos, né, em pontos de 3 por partida, o time que mais sofre bolas triplas contra seu patrimônio. Se a gente for olhar aqui, né, em relação a bolas de 3 feitas, né, do lado do Sacramento Kings, é a grande especialidade deles. A gente está falando de um time que é top 10 em bolas de 3 por jogo, a gente está falando também de um time que é top 10 em número de tentativas por partida e que, por mais que não tenha uma eficiência tão alta, é uma eficiência perto do top 10 para um time que tenta tanto assim, é muito interessante. O que significa também, né, outra coisa interessante da gente destacar, é o fato de que a equipe do Houston Rockets é o segundo time que menos sofre pontos no paint jogando em casa em toda a NBA. O que significa que o Sabonis vai ter dificuldades de pontuar. Ele vai enfrentar um time que sofre muitos pontos de 3, mas que ao mesmo tempo defende mal nessas bolas de triplas, sendo que seus companheiros são muito bons em fazer isso. O que significa que as jogadas geralmente vão vir de dentro para fora, com ele recebendo embaixo do garrafão e abrindo, armando para os seus companheiros livres. Executam arremessos fáceis de serem convertidos contra um adversário que não defende esse tipo de arremesso, pelo menos fácil para eles, né? Então a gente tem ali o Malik Monk como jogador interessante para trabalhar no over em pontos e bolas de 3, o Kevin Huerter, o próprio De'Aaron Fox, mas acima de tudo, muitos desses pontos virão das mãos do Domantas Sabonis, que teve uma média de 12.5 assistências contra o Houston Rockets e que eu acredito que ele faça pelo menos 8 hoje, mais uma vez. A gente conseguiu greens no nosso grupo VIP nessas duas partidas aqui, a gente acredita que ele, que para muitos é o melhor passador dessa equipe, possa brilhar, desde que De'Aaron Fox esteja em quadra, porque é muito importante que a grande estrela dos Kings atraia a marcação, quebre a defesa e, mais do que isso, faça uma dobradinha ali com o Sabonis, que vai ser bem produtiva para a gente trabalhar nesse acima D em assistências. Próximo jogo aqui, Utah Jazz e Dallas Mavericks, né, que perdeu aí, né, Dorian Finney-Smith e Spencer Dinwiddie e vem sem o Luka Doncic e Maxi Kleber. Provavelmente dá pra gente dizer aqui que sem 4 titulares para essa partida e possivelmente sem o Chris Wood, o quinto. O que significa que um time que já é bem fraco, principalmente sem o Luka Doncic, pode vir ainda pior. A gente fez um recorte aqui, né, dos jogos dessa temporada dessa equipe sem o Luka Doncic. Em 7 jogos eles tiveram 7 derrotas. Mais do que isso, Spencer Dinwiddie foi quem puxou ali, né, a responsabilidade nesse período. Nos últimos 5 jogos sem o Luka fez 27.2 pontos por partida, mas ele não vai jogar hoje porque já foi trocado para o Brooklyn Nets. Então, eu acredito sinceramente que a equipe do Dallas Mavericks terão poucas chances hoje. A equipe do Utah Jazz, principalmente jogando dentro de casa, é muito mais forte, vai ter muito mais poder ofensivo do que seus adversários, mais uma vez com essa odd, somente para incluir múltiplas triplas ou duplas, mas ainda assim eu acho que dá pra gente esticar um handicap negativo a favor deles, ou então até trabalhar ali, né, com o over do Utah Jazz, porque o Dallas Mavericks não só perdeu artilheiros importantes, como perdem também defensores. Sem o Luka Doncic, o time fica mais rápido, mais dinâmico e, consequentemente, eles têm mais posse de bola por minuto, tanto para eles quanto para os seus adversários, ou seja, dá para os seus adversários, mesmo em um dia ruim, com uma eficiência baixa,
pontuar bem. Então trabalhar ali, quem sabe, com a vitória simples do Utah Jazz e tentar aliar ali, né, a uma linha de pontos de acima somente deles, pode ser interessante para trabalhar em múltiplas, triplas ou duplas, acima de 106,5 pontos, mais a vitória simples deles, pagando em torno de 50 me parece interessante. E uma coisa que aconteceu no último jogo que eles tiveram também sem o Luka Doncic, onde o Dallas fora de casa perdeu por 100 a 108, ou seja, essa tip teria batido também, beleza? De toda forma, eu não consigo confiar no Dallas sem jogadores importantes. Acho que mesmo com Kyrie e com Luka Doncic vai ser complicado encontrar um encaixe. E, inclusive, a gente vai lançar um vídeo especial para vocês explicando o que muda para os jogadores, Kyrie, Doncic e Kevin Durant principalmente, mas também o que muda na dinâmica das duas equipes vai ao ar amanhã, nessa nova série com vídeos especiais que a gente vai trazer aqui para vocês. Beleza? Então fiquem de olho no canal, se inscrevam, ativem o sininho para não perder. Então, nosso palpite para o Utah Jazz e Dallas Mavericks, a gente acredita que o Jazz vença, que eles passem de 106,5 pontos, essa dupla é interessante, e que eu não duvido nada que o Dallas Mavericks, sem poder de fogo, fique em linhas baixas. A gente tá falando de um time que já não pontuava, né, em grande quantidade quando o Luka Doncic não estava em quadra, agora ainda mais sem o Dinwiddie. Provavelmente o Kemba Walker, jogador que não vem muito bem nessa temporada, deva ganhar mais minutos, ter que chamar responsabilidade. Já foi um All-Star, uma grande estrela da liga, e pode ser que ele dê um salto e pontue muito bem, mas eu acho que seus companheiros não vão contribuir para que a equipe seja tão produtiva assim. Então dá pra gente ficar de olho sim em um abaixo do Dallas Mavericks, que é um time que não tem tanto poder de fogo, joga num ritmo não tão rápido e, mais do que isso, está sem referência na armação das jogadas. Um abaixo de 111,5 pontos pode ser interessante, jogável até abaixo de 109,5. Bora aqui para os jogos do dia 7, né? Na verdade, para essa virada de madrugada, Warriors e Oklahoma City Thunders. Warriors que vem sem o Stephen Curry, mas acima de tudo a gente vai trabalhar com a pontuação. Lógico que seria interessante ter ele em quadra, mas ainda assim acho que tem muito potencial, um acima de. Por mais que eu não goste de trabalhar com linhas tão altas, eu acho que dá pra gente trabalhar aqui com acima de 227,5 pontos no jogo entre OKC e Golden State Warriors. A gente já vai argumentar para vocês, lembrando sempre que é importante vocês tentarem pegar essa linha no ao vivo, pagando um pouquinho melhor. Então, acima de 227,5 pontos no jogo entre Warriors e OKC é o nosso palpite para esse jogo, pensando que nos jogos fora de casa do Oklahoma City Thunder nessa temporada, eles produziram 113,8 pontos de média e permitiram 116,1 de pontos dos seus adversários, o que significa que eles tiveram jogos ali de perto de 230 pontos de média contra seus principais rivais, e mais do que isso, né? Eles vão encarar o jogo Golden State Warriors, que também é um time que pontua muito bem e sofre muitos pontos. É o famoso joga e deixa jogar, principalmente dentro de casa. Time esse que fez 119,5 pontos de média como mandante na temporada e sofreu 113,12 números somados, que dariam ali, né, uma média acima daquilo que a gente busca para hoje. A gente está falando de dois times aqui muito ofensivos, agressivos e rápidos. Dois times que jogam num dos maiores ritmos da NBA, sendo o Golden State Warriors o time mais rápido e o OKC o terceiro mais rápido. Então, mesmo que eles não estejam ali com a mira em dia, são dois times que, pelo excesso de arremesso, pelo ritmo alto, certamente vão pontuar bem. Pode até não passar dos 227,5 pontos, mas é o que deve ser feito nessa partida. Ou você fica de fora. Trabalhar com under com dois times que jogam num ritmo tão rápido seria total loucura, então vamos com esse acima dele, beleza? Para finalizar, Portland Trail Blazers e Milwaukee Bucks. Para esse jogo aqui a gente quer investir no Giannis Antetokounmpo, o jogador que hoje é dúvida para essa partida, a principal estrela do Milwaukee Bucks, que encara hoje o garrafão do Portland Trail Blazers, que além de frágil, vem desfalcado do Jusuf Nurkic, do Justice Winslow e, quem sabe, sem o Drew Eubanks. Mas por que a gente acha que isso é possível? Bom, o Giannis nos últimos 3 encontros contra o Portland Trail Blazers fez 37,7 pontos de média. As suas linhas para essa partida de hoje estão em 34,5. Eu acho bem alto para os meus métodos, mas ainda assim é uma linha perfeitamente batível para um dos melhores jogadores da NBA. Porém, geralmente ele acelera o seu ritmo ali, acima de tudo, né, no segundo quarto em diante, e acima de tudo ele pontua muito bem no último. Então dá pra gente esperar no ao vivo essa linha chegar em 32,5, 31,5 e pegar o acima de, porque certamente vai valer muito a pena. Esse jogador nos últimos 7 jogos que fez está com a média de 39,4 pontos por jogo, superou essas linhas em 4 dos últimos 5 jogos contra adversários de um nível interessante, mas mais do que isso, ele tem um encaixe favorável contra o garrafão do Portland Trail Blazers, que vem sofrendo muito contra jogadores da posição. O Giannis, a princípio, na verdade, ele é um ala ou um ala de força, mas pelo menos no papel. Quando a gente vê, né, dentro de quadra, ele atua acima de tudo como um pivô, como um center, um jogador que atua acima de tudo dentro do garrafão. Se a gente for olhar o Portland Trail Blazers, eles são disparados o time que mais cedem pontos por jogo para jogadores dessa posição. E
também que mais cedem bolas de 3, lembrando que Giannis recentemente a gente vem tentando muitos arremessos do território triplo, o que significa que não tem nenhum encaixe mais favorável do que esse para a gente poder trabalhar. O melhor jogador de centro da liga, e para muitos o melhor jogador da NBA hoje, contra o time que mais cede pontos para jogadores dessa posição. É o famoso pode ser que não bata? Pode, como todas as apostas que a gente indica aqui para vocês, mas ainda assim a gente tem todos os argumentos para que isso funcione. Acontece, bater ou não bater, essas coisas são parte do jogo e a gente precisa entender isso, mas tá a favor dessas entradas em que todos os indícios digam que sim, vai ser over, é o melhor a se fazer, e mais do que isso, mesmo no head a gente acaba não se frustrando, porque o nosso papel, a nossa leitura foi feita e sinceramente foi bem feita. Ele tem um histórico recente favorável para isso, contra o adversário e contra outros adversários, um adversário que sofre muitos pontos nesse setor, e mais do que isso, um adversário que sofre muitos pontos na área pintada em geral, sendo que o Portland Trail Blazers é um dos 10 times que mais sofrem pontos perto do garrafão em toda a liga. Então, não tem para onde correr, é over no Giannis, ou então ficar de fora em relação à pontuação dele, porque o under eu acho bem arriscado. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, se inscrevam no canal, deixem o seu like e ativem o sininho de notificações. Lembrando aqui, né, os nossos palpites para hoje foi a vitória do Boston Celtics com uma pontuação em acima de, a vitória do Los Angeles Clippers, a gente também indicou para vocês um under do San Antonio Spurs e vitória do Chicago Bulls, indicamos um over 6.5 a até 7.5 assistências do Sabonis caso de Aaron Fox esteja em quadra, indicamos várias coisas no jogo do Jazz contra o Mavericks, vitória do Jazz, over em pontuação deles para incluir múltiplas, triplas ou duplas, under do Dallas Mavericks, e a gente também indicou nas partidas de hoje um acima de 227.5 pontos entre o Warriors e o OKC, e um acima de 32.5 pontos tentar pegar no ao vivo da pontuação do grego Giannis Antetokounmpo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho de notificações e comentar aqui embaixo se vocês concordam ou discordam das nossas entradas, porque certamente vai ajudar muito a galera a refletir e ter segundas e terceiras opiniões. Muito obrigado pela sua audiência e falou!